Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos do primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Para esta semana, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou somente corrigir os exercícios, as 4 questões que eu deixei para vocês, referente à videoaula do Centro de Mídias, e aí eu não vou deixar nenhuma atividade essa semana, que aí vocês conseguem descansar um pouquinho, organizar a atividade de outros professores, de outras disciplinas, tá bom? Então eu vou verificar hoje quem realizou a atividade, vou dar o ok, a presença e a participação para quem fez, e esses que fizeram, acompanhem a correção, porque quando nós voltarmos nas aulas presenciais, essas atividades que eu estou passando para vocês precisam estar registradas e corrigidas no caderno, tá bom? Então vamos lá. O assunto da videoaula foi sobre densidade, sobre solubilidade. O assunto densidade foi o primeiro item que eu trabalhei com vocês nas aulas à distância. Então vocês já tinham uma base sobre densidade. Então por esse motivo, eu não me estendi muito. Aí a primeira pergunta era: o que é densidade? Densidade é a relação entre massa e volume de uma substância. Para que serve a densidade, para vocês entenderem? Ela é usada bastante nos laboratórios para identificar substâncias. Eu tenho, por exemplo, a água e tenho o álcool. Os dois são líquidos, são transparentes, incolor. E se eu quero distinguir o que é a água e o que é o álcool, eu posso usar o método de densidade. Através da densidade eu sei dizer se essa substância é uma água ou se essa substância é um álcool, porque cada substância tem a sua própria densidade, que é a relação de massa com volume. Aí um exemplo para vocês entenderem o que difere uma densidade da outra é, por exemplo, se eu pegar 1 quilo de prego e 1 quilo de algodão, o que pesa mais? É uma pegadinha, porque se eu tenho 1 quilo de prego e 1 quilo de algodão, os dois pesam a mesma quantidade. O que eu tenho diferente? O volume. Eu não vou precisar pegar muitos pregos para ter 1 quilo. Já o algodão eu vou precisar de um volume bem maior para ter 1 quilo. Então, é a relação de massa com volume que me dá o valor de densidade de uma substância, tá bom? Então, cada substância tem a sua própria densidade, a sua própria relação entre a massa e o volume. E nem sempre uma é igual à outra. O exemplo é o prego e o algodão. A massa em quilos é a mesma quantidade. Eu peguei 1 quilo de prego, peguei 1 quilo de algodão. É a mesma quantidade de peso, mas o meu volume vai ser diferente. Porque para eu ter 1 quilo de prego, eu não preciso de muitos pregos. Agora, para eu ter 1 quilo de algodão, eu preciso de bastante algodão. Então, é essa relação de massa, de peso com o volume que a gente chama de densidade na química, tá bom? Eu passei nas primeiras aulas online para vocês alguns exercícios sobre densidade e quando retornar às aulas presenciais a gente reforça um pouco mais. A segunda questão era a seguinte: o que é solubilidade? Foi falado também na videoaula aí que vocês assistiram sobre o tema solubilidade. Para a gente poder falar um pouquinho sobre solubilidade, desculpa, a câmera tremeu aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre solubilidade, eu preciso entender primeiro o que é um soluto, um solvente e uma solução. Eu vou dar o exemplo do dia a dia de vocês. Vocês estão lá na cozinha da casa de vocês e vocês vão preparar um copo de Nescau. Aí você pega um copo de leite, você vai lá e coloca 2 colheres de Nescau. Às vezes coloca um pouquinho de açúcar, mexe bem e toma. Você fez uma solução ali, você tomou uma solução, porque você tinha ali soluto e você tinha solvente. Quem é o soluto? É sempre a menor quantidade, no caso o Nescau ou o açúcar que entrou. Quem é solvente? É a substância de maior quantidade, no caso o leite. Quando você misturou o Nescau e o açúcar ali no leite, você fez um processo de solubilidade. Você está diluindo o soluto no solvente e você preparou uma
solução. Na química é a mesma coisa. Nas indústrias tem alguns produtos que a gente chama de soluto, tem alguns produtos que a gente chama de solvente. Sempre o de menor quantidade que vai entrar no preparo é soluto, o de maior quantidade é solvente. E quando você dilui, faz essa mistura de um no outro, você está preparando uma solução. Esse processo de misturar um no outro é o que a gente chama do processo de solubilidade. Então, para responder para vocês, o que seria solubilidade? É o ato de uma substância se dissolver em outra, esse processo de dissolver uma substância na outra. Você está fazendo um processo de solubilidade. Na verdade, você está preparando uma solução, tá bom? Terceira questão, o que é uma solução homogênea? Também já trabalhamos na sala de aula e acho que no comecinho das aulas online sobre isso. Solução, eu acabei de falar para vocês que é a mistura do soluto com o solvente. Peguei o Nescau, diluí no leite, preparei uma solução. Agora a minha pergunta é, o que é uma solução homogênea? É quando eu misturo duas ou mais substâncias e aparece uma única fase. Eu misturei lá, diluí o Nescau no leite, não ficou dividido em 2, 3, 4 fases, ficou uma fase única. Eu peguei um saquinho de suco, preparei o suco ali na água, eu preparei uma solução, só que ela é homogênea, porque todo o meu soluto se mistura no solvente, todo o suco se mistura na água, todo o Nescau se mistura no leite, todo o açúcar se mistura na água e assim vai. Sempre que eu pegar e misturar o soluto com o solvente, se misturar totalmente, eu tenho uma solução homogênea. E aí a pergunta seguinte é, o que é solução heterogênea? É quando eu preparo uma solução, quando eu misturo o soluto com o solvente, mas ele se transforma em fases. Por exemplo, um dos exemplos mais conhecidos é a água e o óleo. A água e o óleo, eu misturo os dois num processo e eles não se misturam. Por quê? A questão da homogeneidade, eles não são homogêneos. Eles se tornam uma solução, porque eu misturei um no outro, mas é uma solução heterogênea. Então, uma solução homogênea é quando eu misturo soluto, solvente e apresento uma única fase. Uma solução heterogênea é quando eu misturo soluto e solvente e apresenta duas ou mais fases. Todo esse conteúdo que foi falado aí nessa videoaula, vocês já tiveram alguma coisinha comigo? E quando retornar às aulas presenciais, eu vou estar retornando, repassando, revendo todos esses conteúdos, tá bom? Então, façam a correção aí no caderno de vocês. Para quem acertou tudo, parabéns. Para quem não acertou, corrija direitinho, deixe registrado no caderno a correção. E para essa semana, vocês estão livres da aula de Química, tá bom? Na terça-feira que vem, eu retorno, deixando uma videoaula para vocês e deixando uma nova comanda de atividade. Pessoal, assistem sempre essa videoaula que eu estou postando, porque essa videoaula é preparada pelo governo, pela Secretaria da Educação, e nós estamos sendo obrigados a utilizar essa videoaula. É em cima das videoaulas que eu tenho que montar minhas comandas de atividade. Na verdade, vocês já teriam que acompanhar ao vivo, porque ela ocorre no período da tarde, tem os dias certos. Não sei se todos vocês estão conseguindo acompanhar. Por esse motivo, eu sempre estou postando aí, junto com a comanda de atividade, a videoaula. Então, façam um esforço e tentem assistir essa videoaula para que vocês fiquem inteirados do assunto, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e na terça que vem a gente se encontra novamente, ok?